Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Olha, tudo que rolou nessa quinta-feira, dia 7 de julho, tem muita gente achando que é manobra. Ô, Alex, isso aí é manobra do governo? Não ter aprovado, não ter votado, tantos brasileiros dependendo dessa decisão, milhões e milhões de brasileiros que estão aguardando começar agora nesse mês de julho. Os novos beneficiários, muitos que estão enfrentando pobreza, fome, deveriam entrar agora nesse mês de julho. O que está acontecendo? Por que o governo não aprovou? Por que a Câmara Federal não aprovou nessa quinta-feira? Então, há muitos rumores, muita especulação. Deixa eu esclarecer uma coisa a você. Muita gente diz o seguinte: Alex, o governo tinha maioria para conseguir aprovar? Tinha maioria. E por que não aprovou? Essa é a pergunta. Primeiro, não houve quórum suficiente, ou seja, não houve parlamentar suficiente para dar importância ao benefício do Auxílio Brasil. Muitos estavam com programação, outros estavam trabalhando, com suas agendas lotadas, viajando. E aí muitos perguntam, muitos dos beneficiários, mas não era para todo mundo estar unido? Pois é, isso era para estar acontecendo, pelo menos era para ter acontecido isso na quinta-feira, só que era necessário 308 votos a favor para poder ter aprovado nessa quinta-feira. Não houve aprovação porque o governo ficou com medo, porque tinha muitos parlamentares contra, ou seja, que iam votar contra. E aí, quando ele fez um cálculo, enquanto estava acontecendo os debates, ele calculou lá quantos parlamentares tinham para ter uma aprovação, uma votação e aprovação com folga, pelo menos 308 votos acima. Quando eles calcularam, tanto o presidente Arthur Lira e os demais parlamentares, os que fazem a base de apoio do presidente, eles chegaram ao seguinte consenso, a seguinte decisão: a gente corre o risco de não conseguir os 308 votos porque não tem parlamentar suficiente. Aqueles que apoiam a causa, que querem já aprovar, não está todo mundo aqui, tá? Então, se quiser colocar em pauta, pode colocar em pauta, mas corre o risco de não conseguir os 308 votos. E aí começou as ligações, os contatos. Cadê vocês? Começou a ligar, cadê os parlamentares? Estou indo, estamos chegando. Aí foram alguns chegando com atraso e tal, mas ainda não era suficiente. E aí o governo ficou com medo, o Arthur Lira, que tem a parceria com o presidente Bolsonaro, ele deixou bem claro: se a gente colocar em pauta, a gente vai correr o risco de não aprovar. Então, resultado, mudou tudo. Ficou para a próxima semana, terça-feira, dia 12. Segundo ele, vai ter votos suficientes para aprovar e aprovar com folga. Só que nesse instante, nessa quinta-feira, dia 7, ele, depois de ter avaliado melhor, não tinha todos os parlamentares para ter no mínimo os 308 votos suficientes. Aí ele poderia correr o risco de colocar uma PEC e não ser aprovada, ser reprovada, e aí perdia todo esse trabalho. O que é que vai acontecer agora, daqui para frente? Contatos, ligações, telefonemas. Todos os parlamentares que são a favor dos R$600 agora até dezembro, que são a favor dos R$1.000 aos caminhoneiros, que são a favor das novas vagas, 1.600.000 vagas no Auxílio Brasil, que são a favor do Vale Gás de R$120, todos os parlamentares devem comparecer na terça-feira, dia 12. Lembro, vai ter o recesso parlamentar. O Congresso vai trabalhar até o dia 15. Depois disso, para. Como parou o Supremo, o Judiciário está parado, está no recesso parlamentar. É um direito deles. E aí vai para a Câmara e Senado. Por isso que agora eles vão decidir tudo isso. O que é que vai acontecer? Vão debater na terça-feira, os parlamentares estarão lá presentes para definir tudo isso, e aí, sendo aprovado, aí entra em ação o presidente Bolsonaro para sancionar. Sancionando, e aí já é lei, e aí começaremos os pagamentos. Alex, então tudo indica que para esse mês de julho não tem 600, só a partir de agosto. Bora voltar um tempinho atrás? Vocês lembram do que o senador Fernando Bezerra vinha falando? Quando ele preparou o texto para o Senado votar, ele era o relator, líder do governo no Senado, ele disse: olha, vai ter atraso e esses pagamentos só serão iniciados em agosto. E a gente estava aqui, se der tempo, se houver celeridade, possa ser que aconteçam os pagamentos em julho. E ele deixou bem claro, há muitos debates, vai ter uma guerra, vai travar uma guerra, porque muitos são a favor, outros são contra, muitos vão pedir para não votar, vão pedir mais horas, ou seja, vão tentar retardar. Foi o que aconteceu. Parecia até um profeta, o Fernando Bezerra, o senador. Ele deixou bem claro, olha aí, acelerou, tentou acelerar, conseguiu no Senado e agora na Câmara, tome demora, tome debate, terminou adiando. Resultado,
Ficou tudo para a próxima terça-feira. Alguns parlamentares, inclusive, diziam, por que não faz na segunda? Ele deixou bem claro, não, vamos deixar para terça-feira, próxima terça-feira a gente define isso, tá? Então, o moral de toda a história é a seguinte, deixa eu mostrar logo aqui para você, no seu celular, no teu notebook, você que está com a gente agora, olha aí no teu celular, no teu notebook, o que está rolando aí de manchete. O próprio site do Senado Federal diz o seguinte, aliás, da Câmara Federal diz o seguinte, esse aqui é o site federal, ó, Câmara dos Deputados, como você está vendo aí. Quórum baixo, ou seja, tinha pouco parlamentar suficiente para garantir a votação dos 308 votos no mínimo, então o quórum baixo faz o Lira, né, o presidente Arthur Lira, adiar para a próxima semana a votação das PECs do estado de emergência e também da enfermagem. As propostas serão votadas em plenário já na terça-feira. Foi tudo por água abaixo, Alex? Não, não foi tudo por água abaixo. Deixa eu mostrar outro site aqui que também falou sobre isso. Sem quórum, Lira adia a votação da PEC dos auxílios para terça-feira. Foi tudo por água abaixo? Não. Durante o início da manhã dessa quinta-feira, tivemos uma votação na comissão. A comissão é tratada com alguns parlamentares selecionados pelos líderes. Cada líder, cada representante de cada partido, seja ela oposição, centrão, direita, foi selecionado para essa votação. Então, foram 37 votos, 36 votos votaram a favor do auxílio de R$600, dos R$1.000 dos caminhoneiros, das novas vagas, 1.600.000 vagas, do Vale Gás para dobrar para R$120, 36 votos votaram a favor, 36 deputados, e um votou contra, tá? Então, pronto. Então, passou na primeira comissão, vamos para o segundo passo, que era as duas votações, os dois turnos, primeiro e segundo turno na Câmara, por isso que houve esse atraso. É necessário, eu lembro, eu falei isso durante a transmissão, ao vivo, durante a votação, que poderia rolar a noite toda. E aí foi debate. Enquanto os debates estavam rolando, os contatos já estavam acontecendo. Veja aí se temos os 308 votos no mínimo. E começaram a calcular lá os parlamentares e ficou na dúvida. Não temos os parlamentares que vão votar a favor todos presentes. Então, se for pautar, a gente corre o risco de não alcançar os 308 votos. Poderia alcançar 290, 295 votos, até 300, mas aí seria derrotado. Parlamentar, o presidente Arthur Lira voltou atrás e disse que desse jeito eu não vou correr o risco, né, e votar e perder. Ele falou justamente isso aqui. Escuta aí o momento que ele adiou a votação. Só para esclarecer, não vou arriscar nem essa PEC, nem a próxima PEC com este quórum na Câmara hoje. 427, nada mais havendo a tratar. Vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para terça-feira, 12 de julho, às 13 horas e 55 minutos, com a seguinte ordem do dia. Proposta de emenda à Constituição, números 11 e 15 de 22, haverá sobre a mesa para deliberação a apresentação de emendas, destaques e requerimentos procedimentais. As matérias pautadas ocorrerá a partir das 9 horas do dia 12 de julho de 22. Lembro que haverá as seguintes sessões não deliberativas solenes na Câmara dos Deputados. Dia 8 de julho, às 10 horas, em homenagem à Associação Rede de Preservação. Pois é, aí foi o momento em que ele começou a dar os comunicados, né, e deixou bem claro, não vou correr risco de colocar essa PEC tão importante para quem está esperando receber R$600 até dezembro e outros benefícios do Vale Gás, colocar essa PEC em votação e perder, ser derrotado. E aí iria tudo por água abaixo, tá? Alex, tudo foi derrota? Tudo não andou? Não, andou a questão da aprovação do empréstimo consignado. Esse aí a gente estava esperando o Senado aprovar também 2 turnos e o Senado simplesmente aprovou através de uma medida provisória. Ou seja, notícia maravilhosa, trouxe essa informação, muita gente comemorou e tem que comemorar mesmo, porque estava uma situação delicada essa votação. O Senado aprovou essa medida provisória, que libera o empréstimo consignado do auxílio aos beneficiários. A aprovação aconteceu nessa quinta-feira, dia 7 de julho. E aí liberou para os programas de transferência de renda, né, tanto o Auxílio Brasil quanto o BPC. Dessa maneira, os beneficiários desses programas podem autorizar a União a descontar dos benefícios os valores referentes aos pagamentos mensais de empréstimo e também de financiamento.
O texto estipula um limite de até 40% do valor recebido por meio do programa assistencial. Por se tratar de uma medida provisória, o texto está em vigor desde que foi editado pelo Executivo em março. A proposta já foi aprovada pela Câmara e agora segue para a sanção presidencial. Agora com o presidente Bolsonaro para ele sancionar e sair no Diário Oficial da União, tá? A votação da medida não estava prevista e foi incluída na pauta dessa quinta-feira, né, dessa quinta, dia 7 de julho, após um pedido do senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, ele que é o relator da matéria. No parecer, esse senador, o Alcolumbre, ele sustenta que há uma iminente necessidade de facilitar o crédito às famílias brasileiras. A fala do relator vai na direção da argumentação da medida provisória, na qual o governo aponta que o acesso ao crédito é menor entre as famílias mais pobres, ao passo em que há uma queda no nível de renda e também da elevação da inflação. A expectativa agora do governo é que o maior acesso ao crédito represente uma injeção de recursos na economia brasileira na ordem de 77 bilhões de reais. Então, além de estender a possibilidade de empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil e também do BPC, a proposta eleva também a margem do consignado, isso é, o valor da renda que pode ser comprometido com o empréstimo. Para aposentados e pensionistas, atenção, hein? Para aposentados e pensionistas, a margem não poderá ultrapassar o limite de 45% do valor dos benefícios desse total. Então, fica 35% devem ser usados para empréstimos, financiamentos e também arrendamentos mercantis, 5% para operações de saques ou despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado, 5% para gastos com o chamado cartão de benefícios. A margem que pode ser comprometida sobe de 35% para 40% para as outras categorias que fizeram empréstimo, como empregados, seletistas e servidores públicos. No entanto, nesses casos também é prevista a reserva de 5% para o pagamento de empréstimo por meio de cartão do crédito consignado. No caso dos servidores, a proposta prevê que leis ou regulamentos locais podem definir percentuais maiores de desconto automático na remuneração. Inclusive, o texto também alcança militares das Forças Armadas, militares dos estados e também do Distrito Federal e de inatividade remunerada, ou seja, de uma vez só foi aprovado, além para o Auxílio Brasil, para o BPC, para os aposentados e pensionistas, para todas essas categorias, tá? Você já deu joinha aqui, já deu like, é importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, todo dia a gente está por aqui informando a você, tá? Do que foi aprovado, do que está para ser aprovado, do que vai ser votado, tudo. Dá esse joinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever, ó. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá bom? R$400 nesse mês de julho, dia 18 continua, R$600, então vai ficar só para o mês de agosto, tá? Os R$200 a mais, R$1.000 aos caminhoneiros e agora aos taxistas, que devem receber de R$300 a R$600. A gente vai aguardar terça-feira a Câmara Federal definir isso. O pré-cadastro, muita gente está recebendo ligações, eu recomendo, não faça pré-cadastro agora, deixe o presidente sancionar, sai no Diário Oficial da União, porque vai sair todas as regras e aí você poderá negociar diretamente com a financeira, porque aí vai ter taxas melhores, o valor pode ser maior, tá, gente? E aí vai ser uma negociação direta com a financeira. Então tem financeiras que vai colocar uns juros mais em conta, né? E aí vai facilitar. Você procura qual a melhor financeira, que vai ter várias aí no mercado. Eu recomendo isso, tá? Porque é um momento em que muita gente fica na expectativa. Será que é melhor na Caixa? A Caixa é que vai liberar o dinheiro, né, a verba para todo mundo, né? Então, se você fizer um empréstimo, por exemplo, por uma financeira A, por uma financeira B, quem vai colocar na sua conta é a Caixa Econômica Federal, tá? Deixar bem claro isso, ok? Se você quiser fazer por uma financeira qualquer, fica à vontade. A recomendação é pesquisar. Pesquise qual a melhor financeira. Teremos várias financeiras que irão fazer isso e aí é o momento que elas que vão lhe oferecer. Então, as melhores taxas são aqui. E aí você faz uma comparação, vai em 2 ou 3 financeiras para ver aí as taxas, os valores. O valor pode ser maior que esse. De repente, a financeira pode liberar para você um valor de 2.500, outra pode liberar um valor maior, com taxas menores. Então, fica a critério do beneficiário do Auxílio Brasil. Tá certo? Ô, Alex, como seria bom se tivesse sido definido tudo isso? É verdade. Só que aquela coisa, né?
poderia correr um risco de pautar, como os parlamentares não estavam, né, aqueles que vão votar a favor desses projetos não estavam presentes, pelo menos a maioria não, poderia não alcançar os 308 votos. Para aprovar isso, terça-feira vai ter agora a votação, é necessário 2 sessões, 2 turnos. 308 votos para aprovar no primeiro turno e mais 308 votos no segundo turno. Se tiver 307 votos, perde. Por isso, como não tinha parlamentar suficiente para votar, o presidente Arthur Lira ele foi informado de que poderia correr esse risco. E aí deixou, agora vai ter aqueles contatos, aquelas ligações, todos os parlamentares, tipo assim, atenção, atenção parlamentares da base do apoio, presidente Bolsonaro, todo mundo terça-feira, bora votar, vai ser isso. E a oposição, lógico, vai chamar também aqueles que não marcaram presença. Então vai ser uma guerra nisso aí. Mas o presidente Arthur Lira deixou bem claro, temos a maioria para votar e para aprovar. Tá? Só que todos que deveriam aprovar não estavam presentes, aí ele ficou com medo de botar em pauta e correr esse risco. Tá certo? Terça-feira a gente vai acompanhar tudo isso, tem mais detalhes ao longo, daqui para lá tem muita informação, a gente vai trazer isso aí, deixar vocês bem informados de tudo, tá? Compartilhe esse vídeo, dá a tua opinião sobre isso. Eu estou lá no Instagram, no blog Alex Silva. Quem está perguntando, Alex, então dia 18 agora começa os pagamentos do NIS 1. Isso, final do NIS 1. Felizmente, pelo andar da carruagem, como a gente já está em cima, esses atrasos, os pagamentos serão iniciados com os R$400. A possibilidade de pagar R$600 era se fosse apresentada a emenda para tornar o valor fixo, permanente. Não debateram. As mães-chefes que estavam esperando também não entrou em pauta. Alguns parlamentares, inclusive, tentaram, mas a gente tem que votar essa situação de emergência para poder blindar o governo, porque senão pode correr o risco, como é um ano eleitoral, é proibido aprovar esse tipo de benefício, de acréscimo, e aí para blindar. Então, por isso que existe essa coisa de medida emergencial, né? E aí essa correria toda. É uma coisa para blindar, para proteger, para não deixar o governo correr o risco de passar por um processo de impeachment. Coisa que aconteceu, por exemplo, com a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, o governo quer aprovar essa medida primeiro para ficar esses valores liberados, porque é um valor de 41,2 bilhões de reais fora do teto de gastos que não estava previsto. E agora, para não correr aí um processo de impeachment, né, pedradas fiscais, algum tipo de processo que a oposição pode entrar, eles precisam aprovar também essa medida que é de emergência, por isso que está tendo tanta correria e a oposição é contra, porque sabe que no final da história quem vai se contemplar, quem vai se beneficiar vai ser o presidente com os números das pesquisas. Tem assim de gente indecisa, não sabem quem vai votar. E aí nesse momento, quando for aprovado tudo isso, muitos que estão indecisos poderão votar no presidente Bolsonaro, né? Apesar que tem uns que não, meu voto é Lula, meu voto é de André Janones, meu voto é de Simone Tebet, meu voto é de Ciro Gomes, mas sabe, os analistas, principalmente a oposição, sabe que esse projeto sendo aprovado agora vai beneficiar o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, com esses indecisos que estão ainda nesse momento em dúvida. Estou no Instagram, no blog Alex Silva, segue a gente lá. Forte abraço, pessoal, dá a tua opinião sobre isso aí, tá? A gente se encontra. Tchau, tchau.